puxar para cá, pronto. Agora vindo aqui para o projeto. Para o código. No código, ele tem algumas partes que a gente precisa obedecer. Essa primeira parte aqui, a gente coloca as nossas variáveis para indicar algumas coisas para o Arduino. Essa segunda parte aqui, a função setup, a gente configura o Arduino para ele utilizar as portas onde a gente conectou os nossos componentes. O Arduino não sabe o que tem conectado a ele e nem sabe como utilizar aquilo que está conectado. Só para dar um exemplo aqui, o LED vermelho. O Arduino não sabe que tem um LED vermelho ali, e mesmo que soubesse que tem um LED vermelho ali, ele não sabe como utilizar um LED. Então a gente tem que controlar como o Arduino vai utilizar as coisas. E a gente utiliza aqui a função setup. A terceira parte é a função loop, que é a função que fica constantemente em execução enquanto o Arduino ele está ligado. Quando a gente liga o Arduino, a primeira coisa que ele faz é identificar essas variáveis aqui. A segunda coisa que ele faz é a função setup. E a terceira coisa que ele faz é a função loop e fica constantemente repetindo ali a função loop. Então aqui para o nosso projeto, para o nosso circuito, eu indiquei aqui os LEDs. O LED verde está na porta 0, está indicando aqui o LED verde no 0. O LED amarelo na porta 1, eu estou indicando aqui o LED amarelo no 1. O LED vermelho na porta 2, eu estou indicando aqui o LED vermelho na porta 2. O meu sensor ultrassônico, o que eu preciso indicar é o eco e o trig. O eco e o trig estão aqui. O eco, que é o amarelinho, na porta 8, está indicado ali na porta 8. O trig, que é o azulzinho, na porta 9. E o trig que está na porta 9 também. GND, VCC, que está aqui, que liga nos 5 volts, a gente não precisa se preocupar com isso. Essas duas variáveis a mais aqui, elas existem para ajudar a fazer a continha. Lembrando que o sensor ultrassônico, ele dispara som e detecta o tempo que demora quando ele corta o som. E aí a gente tem que pegar essa distância sonora, que é o tempo, e fazer uma continha para pegar a distância em centímetros. Então essas variáveis aqui, dependendo do circuito que você fez, tem várias variáveis para indicar componentes e tem mais algumas variáveis para te ajudar a escrever o seu programinha. Na função setup, a gente vai indicar para o Arduino como que ele vai utilizar cada porta. O trig, ele é output, porque no trig ele emite um sinal ultrassônico. Está saindo um sinal. Se está saindo, é output. O eco, ele recebe o sinal ultrassônico, é o microfone que ele recebe esse ultrassom. Se ele está recebendo e está entrando nele, então é um sinal de input. Os LEDs também é um sinal que é enviado para o LED, e aí o LED vai acender. Então esse sinal tem que ser de output. Perdão, a porta tem que ser de output. E aqui na função loop, a primeira coisa que a gente faz é disparar pelo trig o ultrassom. Segunda coisa que a gente vai fazer é verificar a distância. Primeiro a distância sonora e depois fazendo a continha para a distância em centímetros. A gente vai pegar essa distância, o valor que foi calculado, e acender um LED. Quando estiver muito longe, todos os três ficam apagados. Quando chegar numa certa distância, só o LED verde fica aceso. Quando aproximou mais um pouco, só o LED amarelo fica aceso. E quando estiver bem pertinho, só o LED vermelho vai ficar aceso. A função delay é para congelar o Arduino, para a gente conseguir visualizar acontecendo. O Arduino ele funciona 16 milhões de vezes por segundo, perdão, o Arduino não, a função loop são milhões e milhões de vezes a cada segundo. A CPU do Arduino, ela opera 16 milhões de vezes por segundo, faz várias coisas, inclusive executar a função loop repetidas vezes, milhões de vezes por segundo.
Então a gente tem que dar uma congelada no Arduino para conseguir visualizar alguma coisa que ele fez. E depois eu coloquei essa função aqui para apagar todos os LEDs por um motivo muito simples. Em determinada distância, todos os LEDs estarão apagados. Quando eu aproximo, acende apenas o verde. Quando eu aproximo mais um pouco, vai apagar o verde e acender o amarelo. Então, para evitar ficar nessas trocas, apaga um, acende outro, apaga um, acende outro, de eu precisar de um controle maior, eu simplesmente acendo um LED correspondendo àquela distância e apago tudo. Então eu não preciso me preocupar o que eu acendi, o que eu apaguei, para onde vai, de onde foi. É um exagero de programação que não é necessário. Então você usa o seu cérebro e você pensa em fazer da melhor maneira, da maneira mais simples, mais eficiente e mais fácil de programar. Muita gente acha que um programa simples não é otimizado, mas às vezes um programa muito simples é o mais otimizado que você consegue. Então aqui, dá uma olhadinha como é que essa função dispara ultrassom. O que ela faz? Aqui a função dispara ultrassom. Eu envio um comando através do digital write para a porta 9, que é onde está o trig. Esse comando high, ele vem até aqui, esse módulo do ultrassom, e aí ele sai, ele emite um sinal ultrassônico, literalmente um som ultrassônico pela caixinha de som, por 10 microsegundos. E depois ele vai desligar. E o Arduino ele envia um comando para a porta 9, desligando a porta 9. Isso é o que faz aqui na dispara ultrassom. Agora para verifica a distância. Como é que a gente vai verificar essa distância? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado. Para verificar a distância, primeiro a gente pega o que eu chamei de distância sonora, que é o seguinte: o trig dispara o ultrassom e o eco ele detecta o ultrassom. O trig é a caixinha de som e o eco é o microfone. A gente utiliza essa função pulse in para a gente ligar o microfone e a gente liga no high para ter uma sensibilidade muito alta. E essa sensibilidade alta ela vai detectar quanto tempo demorou para isso aqui, o disparo do ultrassom acontecer. Essa função pulse in ela verifica o tempo que demorou para isso acontecer. Então a distância sonora é o tempo que aconteceu. E para a gente converter a distância sonora para uma distância em centímetros, a gente divide por 60. De onde veio esse número 60? Veio da frequência com que o ultrassom ele é disparado. Se eu não me engano é 59, alguma coisa, eu arredondei para 60. Ao evitar colocar 59 ponto alguma coisa, 60 resolve. Então a gente divide o tempo por 60 e aí a gente consegue ter essa distância em centímetros. Quem quiser ver um pouquinho mais, tem alguma área alguma disciplina da física, algum bimestre da física que estuda isso aqui. A frequência e a distância e mais algumas continhas. Então quem quiser ver mais continhas, vai estudar um pouquinho mais de física, perguntar para o Paulo, para o Edmundo, para o Orton. E que eu me lembro são só esses três. João Paulo? Não lembro. Mas eu lembro que o Paulo, Edmundo e o Orton. Pergunta para um deles por que isso aqui é desse jeito. Então tá aqui. Disparamos o ultrassom. Depois a gente verifica qual que é a distância, pegando o tempo e fazendo a conversão do tempo para centímetros. E aí, dependendo dessa distância, a gente acende um LED específico. Aqui, nessa função aqui, para acender um LED específico. Se a distância for menor que 50 centímetros, eu vou acender só o vermelho. Se a distância for menor do que 100 centímetros, eu vou acender só o amarelo.
Se a distância for menor que 200 centímetros, eu vou acender só o verde. E se for maior que 200 centímetros, eu não vou acender nenhum. Depois que eu acendi um LED, eu congelo o Arduino por 200 milissegundos para eu ver esse LED aceso e depois eu apago todos eles. Lembrando que essa estratégia daqui foi uma escolha minha para eu reduzir essa necessidade de controle, de saber o que eu acendi, o que eu tenho que apagar, e seria só complicar o algoritmo aqui, o programa. Então, para que complicar se pode simplificar, né? Aqui, acender um LED, a gente usa a função Digital Write do Arduino. Para acender, a gente envia o sinal RAID. Para apagar um LED, a gente também utiliza Digital Write, que é um comando que o Arduino tem que dar, e a gente desliga o LED com o sinal Low. RAID no LED é para acender, e Low no LED é para apagar. Então, só para resumir aqui, loop executa várias vezes, repetidas vezes. Primeiro, dispara o ultrassom. Segundo, verifica a distância. Terceiro, acendo um LED correspondente a uma determinada distância. Congelo o Arduino por um tempinho e apago todo mundo e repito isso. Depois que você fez o projeto, depois que você fez o programinha, você vem nesse sinalzinho aqui, no botãozinho verde, aperta o play aqui, ele inicia o simulador. Deixa eu puxar isso aqui para o lado um pouquinho. Iniciou o simulador aqui. Aparentemente não está acontecendo nada. No simulador, tanto no OCWI quanto no Tinkercad, quando você tem sensor, você clica em cima do sensor, aparece uma barrinha para você poder mexer, e essa barrinha ela simula a aproximação de um objeto. Eu tenho aqui a distância, eu estou aproximando de alguma coisa, ó. Já reduzi. Deixa eu chegar lá no acende o LED. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Pronto, aqui, ó. Estou a menos de 200 centímetros e acendi só o LEDzinho verde. Vou reduzir aqui mais um pouco. Menos de 100. Apagou o verde e acendeu o amarelo. Reduzir mais um pouco aqui, menos de 50, apagou o amarelo e acendeu o vermelho, exatamente o que foi programado aqui para fazer. Posso parar aqui o simulador. Opa! Clicar aqui, só para mostrar mais uma vez, aumentando aqui a distância. Reduzindo a distância, ele automaticamente vai mudando a corzinha ali. Parar aqui o simulador.